Então, o que é uma doença desmielinizante, né? A doença desmielinizante nada mais é do que uma destruição da bainha de mielina. Quem é a bainha de mielina? A mielina que envolve os axônios, tá bem? Ela é formada principalmente por lipídios, ou seja, conteúdo gorduroso, que são produzidos pelos oligodendrócitos. São células do sistema nervoso central que vão produzir esses lipídios, tá bem? Que vai envolver a bainha de mielina. Então a gente tem uma série de causas de doenças desmielinizantes, ou seja, que vão destruir essa mielina, sejam elas primárias, autoimunes ou idiopáticas, onde se incluem as doenças desmielinizantes que a gente vai falar na aula de hoje, e outras secundárias. A gente pode ter doenças secundárias, infecciosas e outras autoimunes, paraneoplásicas, que também vão provocar resposta imune e vão destruir aquela mielina, tá bem? A gente tem cursos diferentes para as doenças desmielinizantes. Reparem que esse slide é assustador. Vocês não têm que saber isso aqui que está nesse slide, tá? Isso aqui é só para mostrar para vocês a diversidade, a sobreposição que a gente tem das apresentações clínicas e de imagem dessas doenças. O que vocês precisam saber é o clássico, tá bem? Algumas delas se apresentam mais comumente como monofásicas, ou seja, tem um episódio e não vem a se repetir, e a grande maioria se apresenta como multifásica, seja recorrente ou seja progressiva, tá bem? Vamos lá. Então, quem é a nossa queridinha mais prevalente na sociedade, a mais comum, a prova do CBR gosta bastante e vocês têm que se dedicar, porque vocês podem pegar na vida de vocês algum exame com um paciente de acompanhamento ou primeiro episódio de esclerose múltipla. E nosso papel reconhecer imagens suspeitas para a desmielinização do encéfalo. Bem, então vamos lá. A esclerose múltipla, ela ocorre por uma imunidade celular, ou seja, não tem um autoanticorpo específico na esclerose múltipla, ela é poligênica e multifatorial, é a doença inflamatória crônica do sistema nervoso central mais comum, acomete geralmente mulheres de 20 a 40 anos, mulheres jovens, ela tem a forma remitente recorrente, ou seja, a pessoa tem um surto de esclerose múltipla, melhora, tem outro surto, melhora, tem outro surto, melhora. A gente tem que tratar o quanto antes para evitar essa deterioração da paciente. Tá? E tem a forma progressiva, que tem um prognóstico pior, que aí é diferente, a paciente infelizmente, vai regredindo aí o seu status funcional. Não tem tratamento curativo definitivo, mas a gente tem as drogas moduladoras de doença que reduzem a frequência e a severidade dos surtos. Tá? Qual é o nosso papel, então, do radiologista? É identificar a lesão com substrato desmielinizante e, se presente, a gente buscar sinais de disseminação no tempo e disseminação no espaço. Eu vou falar mais para frente nos critérios de McDonald's. E reparem, isso aqui por que eu coloquei essa imagem? Bem, gente, as doenças desmielinizantes, elas têm um acometimento perivenular na esclerose múltipla, ou seja, elas vão acometer essa região da substância branca adjacente às vênulas do encéfalo. E onde é que a gente vai ter essas vênulas? Justamente aqui. Reparem que elas estão aqui, principalmente aqui, ó, junto aos ventrículos, perpendiculares à linha dos ventrículos, e aqui em superfície córtico-justacortical, tá bem? Então, cuidem dessa topografia, porque vai ser a chave para a gente identificar as lesões de esclerose múltipla. Então, aqui, guardem isso. Quais são as lesões típicas de esclerose múltipla? Lineares ovoides acima de 3 milímetros, perpendicular à superfície do epêndima dos ventrículos, ou seja, perivenulares, periventriculares, formando esse aspecto de dedos de Dawson ou chamas de vela. A prova cobra bastante, repare, isso aqui são os dedos de Dawson, tá? Radiadas a partir do ventrículo, e aqui a gente vê assim elas acometendo justamente esse trajeto das vênulas, ou seja, alinhadas com a superfície ependimária, tá? O outro lugar bastante típico é a interface caloso-septal. Por que a gente tem essa lesão? Tá? A gente vai ver elas nas sequências de Flair e T2, que são sequências líquidos sensíveis, onde a gente vai ter um aumento do conteúdo de água pelo edema, pela desmielinização aguda, por lesão tecidual. Tá? Então vai ter uma lesão naquele tecido que vai dar esse sinal de um aumento líquido naquela estrutura. Aqui mais imagens, vocês gravarem. Então a gente tem o padrão ovoide também, dessas lesões. Mas reparem, sempre perpendiculares à linha do ventrículo. Aqui, caloso septal, pegando o corpo caloso que está aqui, e o septo pelúcido. Essa interface entre o corpo caloso e o septo pelúcido, irradiando sempre de dentro para fora, é a interface caloso septal. E aqui atípicas periventriculares, né, mostrando aí o acometimento perivenular. As mais superficiais vão dar esse acometimento córtico-justacortical,
tá bem? E existe uma sequência que ajuda a gente a identificar essas lesões mais córtico-subcorticais, que é essa sequência de DIR, que é uma dupla inversão de pulso, onde a gente vai ter um contraste melhor entre substância branca e cinzenta e a gente consegue identificar, assim, lesõezinhas menores, tá bem? Na fossa posterior, isso, esclerose múltipla, as doenças mielinizantes, elas não acometem só o cérebro, elas acometem a parte do encéfalo infratentorial, o tronco, o cerebelo e a medula. Vamos ver quais são as lesões típicas nesses lugares também. Na fossa posterior, que é bastante frequente, em 40% dos pacientes a gente tem, ela acontece geralmente ao longo do trajeto interaxial do nervo trigêmeo. Os núcleos do trigêmeo eles se encontram aqui, principalmente aqui na ponte. Tá? Então, essa extensão aqui, posterolateral, na ponte, indo em direção à frente, tá? A cisterna pré-pontina é o trajeto, seria o trajeto do nervo trigêmeo. Então, lesões aqui, nessa topografia, são altamente sugestivas de esclerose múltipla. Reparem aqui uma outra lesão, um pouco mais acima, já na transição mesencéfalo-pontina. Na medula, qual é o típico padrão da medula? Gravem isso. Elas também são ovaladas, mas elas são longitudinalmente curtas, ou seja, não ultrapassa mais de 2 corpos vertebrais, são assimétricas e tendem a ser periféricas. Importante isso. Tá? Olha, a imagem está mostrando bem. Então a gente tem aqui no axial uma lesão que ela é dorsolateral esquerda, ou seja, ela é assimétrica e mais posterior, e aqui ela está lesão, ó. Ela está se estendendo por menos de 2 corpos vertebrais, ó. Aqui tem um corpo vertebral, ela está aqui e vai até aqui, tá? Ela é uma lesão longitudinalmente curta, tá? Típica de esclerose múltipla. Com atrofia, como tudo, vai reduzindo assim a espessura da medula, tá? E aqui essa imagem bastante didática para a gente diferenciar os padrões. Em cima a gente tem os padrões da esclerose múltipla, assimétrico, mais posterior, tá? Periférico. E embaixo a gente tem outros padrões de medula, a gente vai falar isso na aula de mielopatias, mas reparem que esse padrão primeiro aqui é o padrão de mielite transversa, ou seja, acomete mais de 2/3 da secção transversa da medula. Ele é mais comum na neuromielite ótica, tá? Do que na esclerose múltipla. Quando pega os cornos anteriores da medula, a gente sempre tem que pensar em isquemia medular e poliovírus. E quando acomete geralmente, bem caprichosamente, aqui o funículo posterior, lembrar da degeneração combinada subaguda e geralmente por uma deficiência de B12, mas pode ser por outras vitaminas, vitamina E, cobre e etc. Tá? O nervo óptico também é acometido nas doenças desmielinizantes. Eu deixei ele por último porque ele não faz mais parte dos critérios de McDonald's para o diagnóstico de esclerose múltipla, mas é importante a gente reconhecer ele, como é que é a lesão típica. Então, assim como na medula a esclerose múltipla ela é curta, no nervo óptico ela também é curta. Então ela vai acometer geralmente o segmento intraorbitário e um segmento curto. E é isso que a gente está vendo aqui. No coronal STIR, a gente vê bem que esse nervo óptico está brilhando e esse nervo óptico está normal. Ou seja, a gente tem uma neurite óptica nesse aqui. E reparem que aqui a gente tem essa neurite, esse nervo está inflamado aqui, e é um segmento curto, só um segmento do nervo óptico, e é só de um lado. Esse é o padrão mais comum da esclerose múltipla.